Oi, para quem não me conhece, meu nome é Luara, eu sou fisioterapeuta e dona deste canal. O vídeo de hoje vai ser diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui. A gente vai falar sobre uma portaria do CREFITO 3, que é o CREFITO aqui da minha região, que entrou em vigor no dia 18 de agosto de 2022. Recentemente, a delegada do CREFITO aqui da região reuniu os coordenadores da fisioterapia dos hospitais aqui e fizeram essa reunião para discutir justamente sobre essa portaria. O que tem nessa portaria? Tem as atribuições e as não atribuições do fisioterapeuta dentro do ambiente de UTI ou ambiente hospitalar. E é isso que eu quero discutir com vocês, as não atribuições dos fisioterapeutas. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram do tema desse vídeo, se vocês já conheceram essa portaria, se vocês não conheciam, assistam o vídeo até o final, curtem, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conheçam, principalmente pessoas da área da saúde. Coloquem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa portaria ou não. Tô com a portaria aqui, tá impressa. Portaria CREFITO 3, número 185, de 18 de agosto de 2022. Aqui tem um textinho inicial, mas eu já vou logo para o que interessa. Artigo 2. Não são atribuições do fisioterapeuta montagem de ventiladores, remoção, troca de reservatório de circuito, dos condensadores dos ventiladores mecânicos, dos copos coletores de secreção traqueal ou limpeza de qualquer outro material, assim como a montagem e ou troca de circuitos dos ventiladores mecânicos. Pessoal, muitas vezes acontece da gente estar atendendo e aí a equipe de enfermagem fala assim, olha, Físio, vai chegar um paciente, precisa montar o ventilador no leito tal. Não, gente, você não vai deixar de fazer o seu atendimento para dar conta de montar ventilador no leito, tá? O ventilador já tem que estar montado e outra, não é função privativa do fisioterapeuta, não é atribuição, tá? Não é atribuição do fisioterapeuta. Então, você não vai deixar de atender o seu paciente para montar ventilador. Próximo. Não são atribuições do profissional fisioterapeuta a decanulação e troca de cânula traqueal. Gente, às vezes acontece do paciente da UTI sair para a enfermaria, né, ter alta para a enfermaria traqueostomizado. E aí lá vai começar esse processo para ver se eles conseguem retirar essa traqueostomia e a pessoa conseguir respirar da maneira normal, sem a via aérea artificial. E aí eles começam a trocar o calibre, né, o tamanho da traqueostomia, troca para uma traqueostomia metálica, enfim, faz esse processo de desmame. Não é função do fisioterapeuta. O fisioterapeuta não pode fazer isso, tá? Se me acontece alguma coisa, o fisioterapeuta troca essa cânula, inventa de mexer em alguma coisa e entra no lugar errado, por exemplo, e esse paciente evolui a óbito, você vai responder criminalmente sobre isso. Tá? Então, você não pode fazer esse tipo de procedimento. Artigo 10. Não são atribuições do fisioterapeuta realizar curativos, troca da fixação da cânula orotraqueal e de traqueostomia, auxiliar e ou acompanhar a realização de broncoscopias, endoscopia e traqueostomia. Vou dar um exemplo dos fisioterapeutas da ANEL, da PED. Até onde eu entendo, os fisioterapeutas acompanham esse processo de troca de curativo e é sempre em dois. Mas é o fisioterapeuta e o técnico, o fisioterapeuta, enfim, a enfermagem. Mas aqui tá falando que você não pode fazer essa troca dessa fixação, que é o amarradinho no tubo. Por quê? No tubo ou na traqueostomia? Por quê? Se em algum momento, o nenenzinho, você vai lá e você vai fazer a troca dessa fixação. Em algum momento desliza, sai o tubo. E aí o paciente evolui com uma parada e evolui a óbito. A equipe vai ter que anotar isso no prontuário. Realizado troca de fixação pelo fisioterapeuta e pelo fulano, paciente, acontece extubação, enfim. Precisa ser, se não é anotado, eu não sei, mas precisa ser anotado. E aí a família precisa ter acesso a esse prontuário, né? Eventualmente, se quiser entrar num processo jurídico,
E aí tá lá a anotação que o fisioterapeuta estava auxiliando na troca dessa fixação. E aí o fisioterapeuta vai entrar nesse processo. Tá, entramos no processo, vamos buscar no CREFITO alguma coisa que possa ajudar a gente e tal. Aí tá escrito no artigo 10 dessa portaria que não é atribuição do fisioterapeuta realizar essa troca. E aí você caiu num processo e você vai ter que se defender sozinho. Outra coisa, aqui tem um ponto e vírgula, auxiliar ou acompanhar a realização de broncoscopia, endoscopia e traqueostomia. Gente, eu perdi a conta de quantas traqueostomias a fisioterapia auxilia, sabe? E a mesma situação. O médico, o cirurgião torácico, ele pede pra gente ficar lá para ver se o paciente está ventilando, né, na ventilação mecânica. E muitas vezes ele pede pra gente ir tracionando esse tubo para ele conseguir fazer a traqueostomia. Eu tô colocando bastante coisas absurdas, né? Mas assim, absurdas, mas que podem acontecer. Enfim, o físico que estava lá auxiliando puxou o tubo na hora errada, o médico não conseguiu colocar a traqueostomia, dá um bololô, esse paciente evolui com uma parada cardiorrespiratória por hipoxemia, porque ele não está ventilando, a equipe começa a fazer a massagem, o paciente não volta e morre. E aí, gente, a família, com todo o direito do mundo, vai querer anotações dos prontuários. E aí, essas anotações vai entrar num processo e o físico que estava lá auxiliando vai cair de paraquedas nesse processo também. E você vai se defender sozinho. O médico, ele vai defender ele não vai falar, ah, não, eu pedi para a físico vir aqui porque precisava me ajudar, mas eu que pedi. Esqueça! Vai gerar um conflito, porque culturalmente, pelo menos aqui na minha região, os fisioterapeutas auxiliam os médicos nesse processo de traqueostomia. Mas o CREFITO, ele está falando que a gente não pode auxiliar. Artigo 14. Não é atribuição do fisioterapeuta realizar o armazenamento, a distribuição, o recolhimento, o processamento e a desinfecção de materiais de uso respiratórios. Esses procedimentos serão realizados pelo setor especializado, devendo tais materiais serem acondicionados de acordo com a orientação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Gente, isso aqui, se tá aqui porque em algum momento aconteceu, tá? Então, o fisioterapeuta, ele não faz parte da higienização de nenhum tipo de material. Respiratório, não respiratório, não faz. Artigo 15. O fisioterapeuta pode compor a equipe de transporte intra e extra-hospitalar quando este necessitar de suporte ventilatório mecânico invasivo ou não invasivo e estiver de acordo com a finalidade da assistência fisioterapêutica. Então, entendendo isso aqui, o fisioterapeuta, ele pode acompanhar os pacientes que estão em ventilação mecânica dentro, né, nos transportes dentro do hospital ou num transporte para fora do hospital. Aí tem uma vírgula, devendo esse profissional ser exclusivo da equipe de transporte, sem que haja o deslocamento do fisioterapeuta que encontra-se de plantão na UTI. Então, o fisioterapeuta que está na UTI, ele só tem que ficar na UTI. 17. Não são atribuições do fisioterapeuta a realização de punção para obtenção de amostra sanguínea visando a gasometria arterial e coleta isolada de secreções para obtenção de cultura de secreção traqueal. Gente, o fisioterapeuta não pode pegar acesso. Principalmente, na verdade, não pode pegar acesso de maneira nenhuma. A gente não mexe com sangue, tá? A gente não mexe com essa parte de acesso. Essa parte é da enfermagem da equipe médica. O fisioterapeuta não pode fazer isso. E é engraçado porque se tá aqui, aconteceu em algum momento. Agora, coleta isolada de secreção traqueal. Vamos entender isso? Por exemplo, você está no seu atendimento, viu que o paciente está super secretivo, você vai precisar fazer aspiração, você não vai deixar o paciente terminar o seu atendimento e vai largar o paciente sem aspirar, né? A não ser que ele tenha uma tosse, mas se ele não tiver tosse, o paciente vai entubar e tudo mais, você precisa realizar a higiene dele, deixar o pulmão limpo. E aí, tem já um bronquinho ali, né, que é o nome do negocinho, que é do copinho, que precisa fazer essa coleta dessa secreção. Você não vai sair do seu atendimento para colher esse bronquinho, né? Porque você já está lá.
Então, assim, a partir do momento que você está no atendimento e tem essa amostra que precisa ser coletada, eu entendo que você pode coletar. Agora, sair, você está atendendo um outro paciente, aí chega para você, Físio, precisa coletar o bronquinho de fulano de tal. Não, você não vai largar o seu paciente para ir lá coletar e você não vai agilizar aqui o atendimento para ir lá coletar. Se está precisando, a pessoa, enfim, outra pessoa pode ir lá coletar essa amostra. Coleta isolada, né? Eu entendo isso. Você não vai largar as coisas que você está fazendo para ir lá coletar esse bendito desse bronquinho. Artigo 20. Não são atribuições... artigo 20. O diagnóstico de morte cefálica não deve, em hipótese alguma, ser realizado por fisioterapeuta. Gente, é até risório isso aqui, porque a gente não dá diagnóstico médico, a gente dá diagnóstico fisioterapêutico. Morte encefálica, diagnóstico médico. E é engraçado, porque se tá aqui, alguém se meteu a besta de dar esse diagnóstico, enfim. Não é, a gente não dá nenhum tipo de diagnóstico médico, tá bom, pessoal? Cada macaco no seu galho. Artigo 21. Não são atribuições do fisioterapeuta administrar medicamentos inalatórios, armazenar ou providenciar dispositivos de encaixe para adaptação e ventilação mecânica, tá bom? A gente não dá medicação, a gente não medica paciente. E fazer aqueles puffzinhos com broncodilatador, enfim, é uma medicação, então você não vai fazer, tá bom? Não pode fazer. Artigo 27, e eu acho que é o último, tá? Das não atribuições. O fisioterapeuta não deve utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que os seus subordinados realizem seus trabalhos em observância aos princípios éticos. Isso aqui não tem nem comentário a ser feito, né? Pessoal, para quem ficou interessado, para quem quer ler tudo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Leiam, se interem. Pessoal que é da região do CREFITO 3, é importante vocês estarem cientes disso, tá? Para evitar uma dor de cabeça futura, ok? É importante a gente saber e se proteger. É importante a gente saber disso, tá bom? Então, de novo, peço que vocês compartilhem, comentem aqui se vocês já sabiam disso, tá? Curtam e até o próximo vídeo.